Olá a todos! Neste vídeo nós vamos falar sobre a regra da cadeia para a derivação de função composta. Nele será feita uma introdução e a resolução de alguns exemplos. Nós vamos partir da premissa que você já sabe o que é uma função composta. Então, sejam y igual a f de x e x igual a uma função g de t. Substituindo x por g de t em y, nós temos y igual a f de g de t. Ou seja, pela definição da função composta, a função f tem como domínio a imagem da função g, onde t pertence ao domínio da função g. E a derivada de y, ou seja, y', é igual a f' calculada na função g vezes g' de t. Ou seja, é a derivada da função f calculada em g de t vezes a derivada da função g de t. E neste vídeo, essa demonstração não será realizada. Nós vamos usar duas notações, a que acabamos de fazer e a notação de Leibniz. Seja y igual a f de x, isso implica que a derivada de y em relação a x é igual a f' de x. E seja x igual a g de t, a derivada de x em relação a t, dx dt, é igual a g' de t. Sabemos que y é a função composta f de g de t. E dy dt é a derivada da função f calculada na função g de t vezes a derivada da função g de t. Mas y é igual a f de x, que é igual a f de g de t. Logo, f' de g de t é igual a f' de x. Fazendo então as substituições, nós podemos concluir que dy dt é igual a f' de g de t, que é igual a f' de x, que eu estou destacando em vermelho. E f' de x, por sua vez, é igual a dy dx. Então, dy dt pode ser escrito como dy dt igual a dy dx vezes a derivada da função g de t, g' de t, que por sua vez é igual a dx dt. Portanto, a notação de Leibniz é dada pela derivada de y em relação a t, que é igual ao produto da derivada de y em relação a x, pela derivada de x em relação a t. Nós faremos a seguinte substituição. Seja y igual a f de u e u igual a g de x deriváveis. Então, y é igual a f de g de x. E dy dx, derivada de y em relação a x, é dada por f' calculada na função g, vezes a derivada da função g, g' de x. Ou
A derivada de y em relação a x é igual a f' de u vezes g' de x. Note que y é igual a f de u e igual a f de g de x, portanto, suas derivadas são iguais. Se f de u é igual a y, então a derivada de f de u, f' de u, é igual a derivada de y em relação a u, ou seja, f' de u é igual a dy du. Por outro lado, se g de x é igual a u, então a derivada da função g, g' de x, é igual a derivada de u em relação a x, ou seja, g' de x é igual a du dx. Portanto, fazendo a substituição de g de x por u, a notação de Leibniz será dada por dy em relação a x igual a dy em relação a u vezes du em relação a x, que nós usaremos nas resoluções dos exemplos a seguir. Vamos resolver o exemplo 1 usando a primeira notação, em y igual a e elevado a 2x. Fazendo f de x igual a exponencial, nós temos que f' de x é igual à própria exponencial, como já sabemos. E fazendo g de x igual a 2x, g' de x é igual a 2. Y representa uma função composta, e elevado a 2x, onde 2x é igual a g de x. Então, nós podemos escrever y igual a e elevado a g de x. E y' será o produto dado pela notação, onde e elevado a g de x é a derivada da função f calculada em g pela derivada da função g de x. Como podemos ver na expressão acima. Portanto, concluímos que y' é igual a e elevado a 2x vezes 2. Ou seja, pela regra da cadeia, a derivada de y igual a e elevado a 2x é y' igual a 2 vezes e elevado a 2x. O exemplo 2 traz a mesma expressão do exemplo 1. Entretanto, nós vamos resolvê-lo usando a notação de Leibniz. Nós vamos fazer a seguinte substituição. U será igual a 2x, o que implica a derivada de u em relação a x, du dx, igual a 2. Sendo u igual a 2x, então y é igual a e elevado a u. E a derivada de y em relação a u dy du é igual à própria e elevado a u. A derivada da exponencial é ela mesma. Logo, pela notação de Leibniz, dy dx é igual a e elevado a u, que é a derivada de y em relação a u, vezes du dx, derivada de u em relação a x, que é igual a 2. E concluímos que para y igual a e elevado a 2x, a sua derivada pela notação de Leibniz, dy dx, é igual a 2 vezes e elevado a 2x. O mesmo resultado encontrado no exemplo 1, usando a outra notação. O exemplo 3 traz a expressão y igual a seno de 4x ao quadrado. E nós vamos resolvê-la usando a primeira notação. Então, fazendo f de x igual a seno de x, a derivada de f, f' é igual ao cosseno de x. E fazendo g de x igual a 4x ao quadrado,
a derivada de g de x é igual a 8 vezes x. Então, nós temos que y é igual ao seno de 4x², que é a mesma coisa que o seno de g de x. Então, pela primeira notação, a derivada de y', ela é igual à derivada de f calculada em g, ou seja, é a derivada do seno de g de x, vezes a derivada da função g de x. Sendo g de x igual a 4x² e g' de x igual a 8x, então, fazendo a substituição, y' é igual ao cosseno de 4x² vezes 8x, ou seja, a derivada do seno de 4x² é igual a 8x vezes o cosseno de 4x². No exemplo 4, nós temos a mesma expressão do exemplo 3, que será calculada pela notação de Leibniz. Então, fazendo u igual a 4x², isso implica que a derivada de u em relação a x, du dx, é igual a 8x. Se u é igual a 4x², então y é igual a seno de 4x², será escrito como y igual ao seno de u. E a derivada de y em relação a u será igual ao cosseno de u. Logo, dy dx é igual a dy du, que é igual ao cosseno de u, vezes du dx, que é igual a 8x. E concluímos pela notação de Leibniz que para y igual ao seno de 4x², a sua derivada dy em relação a x é igual a 8x vezes o cosseno de 4x². O mesmo resultado encontrado no exemplo 3, usando a outra notação. O exemplo 5 traz uma expressão mais complicada, e nós resolveremos pela notação de Leibniz. Nós temos y igual ao ln do seno de x². Nós vamos fazer y igual ao ln de u, com u igual ao seno de x². Isso implica dy em relação a u igual a 1 sobre u. 1 sobre u é a derivada do ln de u, que eu estou destacando em vermelho, pois já é a solução do primeiro fator da notação de Leibniz. Temos que calcular agora o segundo fator du em relação a x. Nós temos que u é igual ao seno de x². Nós vamos escrever, então, que u é igual ao seno de v, e v é igual a x². Então, a derivada de u em relação a v é a derivada do seno de v, que é o cosseno de v. E a derivada de v em relação a x é a derivada de x², que é igual a 2x. Usando então a notação de Leibniz nessa segunda parte, a derivada de u em relação a x é igual à derivada de u em relação a v vezes a derivada de v em relação a x. Logo, du dx é igual ao cosseno de v vezes 2x, que é a solução do segundo fator que eu estou destacando em azul.
Fazendo então as substituições para determinar a solução que estamos procurando, dy em relação a x igual a dy em relação a u vezes du em relação a x, nós temos que dy dx é igual a 1 sobre u vezes o cosseno de v vezes 2x. Sendo u igual ao seno de x ao quadrado e v igual a x ao quadrado, então dy dx é igual ao cosseno de x ao quadrado vezes 2x sobre o seno de x ao quadrado. Portanto, pela notação de Leibniz, para y igual ao ln do seno de x ao quadrado, nós temos que a sua derivada dada por dy dx é igual a 2 vezes x vezes o cosseno de x ao quadrado sobre o seno de x ao quadrado. Lembrando que o cosseno de x ao quadrado sobre o seno de x ao quadrado é a cotangente de x ao quadrado. Então, nós concluímos que a derivada do ln do seno de x ao quadrado é igual a 2x vezes a cotangente de x ao quadrado. Essa foi a aula 1 sobre regra da cadeia. Na aula 2 veremos exemplos ainda mais complicados, que serão resolvidos de uma maneira muito mais simples. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e inscreva-se no canal clicando na imagem à direita. Deixe também suas sugestões nos comentários. Obrigado!